Olá, meus amigos, vamos mais um encontro aqui de Direito Constitucional para a segunda fase. Lembrando, que aqui no Aprovar, a nossa missão é aprovar você. Bom, eu cheguei aqui, muito tranquilo, muito feliz da vida, porque o diretor aqui do Aprovar me presenteou com uma camisa bonita aqui, do Aprovário. E olha, diretor, eu gostaria muito, não briga comigo por eu falar isso, mas eu gostaria muito que cada aluno nosso recebesse uma camisa dessa aí, ok? Bom, gente, nas últimas aulas, nós começamos a falar sobre estrutura de peças, né? Falamos, sobre competência, falamos sobre preâmbulos e as suas alterações de acordo com o novo CPC, não é isso? Falamos depois de fatos, de fundamentos, o silogismo aristotélico que vocês têm que utilizar, ok? Agora nós vamos para aquela outra parte importante das peças, da estrutura da peça, que é a medida cautelar. Mas antes, eu queria fazer um adendo em relação à aula anterior. Eu já recebi aqui, dúvida na plataforma. O pessoal já enviou dúvida para a gente aqui na plataforma, perguntando para mim assim, professor, em relação ao preâmbulo, se o enunciado fosse lente com relação ao CPF e RG, eu preciso fazer o pedido para o juiz para obtenção desses documentos, dos números desses documentos, desses registros? Gente, vamos lá. Se a questão for silente, se a questão não informar qual é o CPF, não informar qual é o RG, nós vamos adotar a seguinte postura aqui, tá? Nós vamos simplesmente escrever lá no preâmbulo CPF, 3 pontinhos, RG, 3 pontinhos. Agora, vamos combinar uma coisa. Se a questão informar de maneira expressa que o CPF e o RG da parte do autor da parte são desconhecidos, veja, o enunciado tem que falar de maneira expressa que tanto o documento de identidade, o CPF ou o CNPJ, no caso de uma empresa, são desconhecidos, aí sim nós temos que fazer um pedido, acrescentar mais uma linha lá na parte de pedidos no final, pedindo o quê? Pedindo justamente aos órgãos responsáveis que forneçam aí esses registros, esses números, ok? Então vejam só, questão silente, mantém lá CPF 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, CNPJ 3 pontinhos. Se a questão informar expressamente que esses dados, CPF e RG, são desconhecidos, veja, tem que informar expressamente que são desconhecidos, aí sim vocês irão fazer o pedido lá na parte de pedidos para a obtenção desses dados junto aos órgãos responsáveis, ok? A gente vai ver isso na prática também, nas oficinas de peça, vamos falar sobre isso, tá? Agora, o que eu preciso conversar com vocês, e é muito importante, é dizer o seguinte, a gente está aqui, nesse curso, do 19º para o 20º exame, a gente está aqui no marco, né, dessa adoção do novo CPC, né, um novo Código de Processo Civil, e é muito importante a gente saber as alterações, mas assim, o que nos espera nessa prova da OAB, em relação a alguns pontos ali de alterações, é para a gente até muitas vezes uma incógnita. Por quê? Porque em relação ao Código de 73, nós aqui já sabemos como o Código de 73 e a OAB-FGV se comportavam em relação a determinadas matérias. Agora, o novo CPC, essa nova lei, ela não traz para a gente um comportamento anterior, porque vamos ter a primeira prova com vocês aí agora, e o nosso objetivo é fazer com que você seja aprovado, ok? Então, conselho, o que eu falei na última aula em relação ao CPF e identidade, vocês só vão fazer o pedido se a questão expressamente informar que é desconhecido, tanto o CPF, RG quanto o CNPJ, ok? Se a questão simplesmente não informar nada, absolutamente nada, vocês vão colocar CPF 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, ok? Me fiz entendido? Beleza, então agora eu preciso que vocês estejam aí com o vade-mecum em mãos, porque nós vamos continuar
Aí, falando de estrutura de peças, e já que ontem nós seguimos a ordem, né? Falando sobre vocativo, preâmbulo, dos fatos, fundamentos, agora está na hora da gente falar sobre as tutelas provisórias, medida cautelar ou medida liminar. Bota na tela aí, produção, o que nós vamos marcar hoje e tudo mais. Mas calma, olha aí, o que nós vamos... nós vamos em todas essas leis que estão aí na tela para vocês, ok? Mas antes de irmos nessas leis, traz a imagem aqui para mim, eu quero explicar para vocês como é que funciona de uma forma bem geral, porque Helena Barreto, nossa professora de processo civil, vocês vão adorar, já devem estar adorando, porque há já aulas disponíveis dela aí no nosso curso para vocês. Ela vai explicar de maneira bem detalhada como que funciona essas tutelas provisórias do novo CPC, ok? Bom, mas eu também vou explicar para vocês, e por que você vai explicar, e a Helena vai explicar, porque eu acho importante repetir alguns conceitos, principalmente quando eles são novos. Por quê? Porque vocês ficam mais treinados. Ninguém aprende, aprendam isso comigo aqui, ó. Ninguém aprende uma coisa apenas vendo uma vez só, ou tentando uma vez só. O método da repetição, gente, é ainda um dos métodos mais importantes de aprendizagem. Okay? E é por isso que quando vocês assistem uma aula aqui comigo, é importante vocês darem uma lida no vadimeco de vocês, vocês darem uma olhada na nossa apostila, né? Vocês pesquisarem sobre a matéria. E olha, esse mês de aula, esse tempo, esse interregno entre o curso, a prova de primeira etapa e a prova de segunda etapa, realmente vocês devem se dedicar mais aí à aprovação de vocês, ok? E olha, vocês vão estudar bastante e quando cansar de assistir os vídeos, deita no sofá, leva um vadimeco e façam a leitura. Alguns alunos também já me perguntaram aqui, vale dizer, professor, qual doutrina que eu posso ler, que eu posso estudar para a prova da OAB? Gente, eu indico, sem medo de errar, duas doutrinas para vocês. A primeira, do Pedro Lenza. O professor Pedro Lenza tem um manual fantástico aí, e olha, eu não posso afirmar com certeza, mas se eu pudesse, se me perguntasse assim, professor, de onde que você acha que a OAB tira as questões da prova aberta? Ah, eu diria que o manual do Pedro Lenza é forte candidato aí para a retirada dessas questões. Portanto, se vocês tiverem possibilidade de ter acesso ao manual do Pedro Lenza, ótimo. Não tem o manual do Pedro Lenza, mas tem o manual do Novelino, beleza? Tem o manual do professor Bernardo Fernandes, que é professor nosso aqui, ótimo, maravilha. São manuais excelentes, onde vocês vão aprender muito aí sobre as matérias de direito constitucional, vai acompanhar o estudo de vocês, ok? Portanto, é importante que vocês aí façam o estudo do direito material também, ok? Bom, vamos lá. Eu vou falar de medidas liminares, cautelares, tutelas provisórias. Como é que funciona a tutela provisória no novo CPC? Então, aqui, ó, a tutela provisória, agora o novo CPC trouxe essa medida cautelar, medida liminar, como tutela provisória. Isso está lá no artigo 294, por favor. Abram o vadimeco de vocês aí no artigo 294 do Código de Processo Civil. E eu vou falar Código de Processo Civil porque o novo CPC já não é tão novo mais, até porque existe um velho, ok? O velho é o de 73, não faz mais parte do nosso ordenamento jurídico. Agora, o Código de Processo Civil, esse que está em vigor, que era o novo, agora já está em vigor, faz parte do nosso ordenamento jurídico, e é nele que vocês irão agora, no artigo 294, que diz o seguinte: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, olha, a gente tem aqui, ó, que a tutela provisória ela pode ser de urgência e ela também pode ser de evidência, ok? Tutela provisória de urgência ou de evidência. E, por favor, vejam o que diz aí o parágrafo único e já marque ele no vadimeco de vocês. 294, parágrafo único, diz o seguinte: a tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada, que pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, veja, nós temos aqui que a tutela provisória de urgência, de acordo com o artigo 294, parágrafo único, pode ser cautelar ou pode ser
antecipada, ok? Então, já percebemos que o novo Código de Processo Civil trouxe ali as modalidades da tutela provisória, sendo de urgência ou de evidência, e a tutela de urgência, ela se dá de duas maneiras. Ou ela pode ser cautelar, ou ela pode ser antecipada, e nós vamos estudar isso. Antes, porém, vamos marcar agora o artigo 300 e ver quais são os requisitos dessas tutelas provisórias, ok? Vamos lá. Artigo 300 diz: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, grifem, probabilidade do direito, e o perigo de dano, portanto, grifem também, perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, grifem, por favor, risco ao resultado útil do processo, ok? Lembrando que nós temos aí, de acordo com o novo CPC, 3 requisitos, né? Então, olha só, vamos separar esses 3 requisitos que estão aí no artigo 300. 3 requisitos, não é? Que antes, né, gente? Vem cá. Antes a gente conhecia como periculo in mora, fumus bonus iuris, né? E era, vocês que estão na repescagem fizeram a última prova, o artigo correspondente do antigo CPC era o 273, não é isso? E vocês utilizavam esses 2 elementos aqui, esses 2 requisitos, periculo in mora e fumus bonus iuris, boni iuris, para poder o quê? Fundamentar ali o pedido de uma tutela provisória para vocês, não é isso? Pois bem, quais são os 3 requisitos trazidos aí pelo artigo 300? O primeiro, probabilidade do direito. Ou seja, esse elemento probabilidade do direito nos diz que aquele direito correspondente ali ao autor, ao seu cliente que te procurou, ele é provável, seja por forma documental, ele é plausível, ele é provável, ok? Então, estamos falando de plausibilidade do direito ou mesmo probabilidade do direito. Esse requisito, ele serve tanto para a cautelar, a tutela de urgência cautelar, quanto também é um requisito utilizado para a tutela de urgência antecipada, ok? Então, ó, esse primeiro requisito, probabilidade do direito, ele é importante estar presente, tanto quando fizermos o pedido de uma tutela de urgência cautelar ou tutela de urgência antecipada. Aí, a gente vai analisar aqui um outro requisito. O requisito que é o risco do dano, ok? Esse risco de dano é quando esse dano será o quê? Irreversível. Irreversível. Risco de um dano irreversível. E quando a gente falar do requisito de risco de dano irreversível, estamos mais ligados à tutela provisória de urgência na sua forma antecipada. Então, aqui, ó, risco de dano irreversível. E quando é que ele pode acontecer, professor? Veja, ele pode acontecer, pessoal, quando há uma ação pelo rito ordinário de obrigação de fazer, em que, de um lado, figura-se uma empresa de um plano de saúde, representante de um plano de saúde. Não vou dizer o nome para não, né, prejudicar essa empresa, mas a gente já conhece várias. Essa empresa do plano de saúde, esse plano de saúde, ele está negando ao seu cliente que te procurou a realização de uma cirurgia vital para ele, que pode ser aí no coração, uma ponte de safena, e que se ele não fizer aquela cirurgia com urgência, ele irá morrer. E é necessário que aquele direito, aquela tutela, seja concedida de forma o quê? Antecipada. Por quê? Porque senão ele vai morrer. E morrendo, ó, o dano se torna como? Se torna irreversível, ok? E aí estamos falando da tutela provisória de urgência na modalidade antecipada. Veja, o direito ele é antecipado antes do resultado final do processo. Essa característica
da tutela de urgência antecipada, ela possui o caráter mais o quê? Satisfativo, ok? O que se busca no processo pedindo a tutela de urgência é o próprio direito que se pede nele, ok? É o resultado de forma antecipada. Por isso que chama tutela de urgência antecipada. Ela visa satisfazer o quê? Aquele direito pretendido pelo seu autor de maneira antecipada, porque há um risco de dano e esse risco de dano pode ser o quê? Irreversível, ok? Bom, além do risco de dano, há um outro elemento que está aí no artigo 300, que é o resultado, é o risco ao resultado útil do processo, ok? Esse risco ao resultado útil do processo, ele está mais ligado ao que? A tutela de urgência cautelar. Ó, risco ao resultado útil do processo. Isso acontece naquelas ações, por exemplo, de cobrança, que você está movendo aí, e você percebendo que a pessoa está dilapidando o patrimônio justamente para não te pagar, o que vai acontecer? Ela está querendo dilapidar o patrimônio para quando tiver o resultado final do processo, ela sabendo que vai perder, ela não vai ter como te pagar. E você percebendo isso, o que você faz? Tutela provisória de urgência na sua forma o quê? Cautelar. Por quê? Porque o seu ex-adverso, a outra parte, ela está tendo comportamentos que trazem risco ao resultado útil do processo. Esse comportamento enseja o quê? A tutela cautelar. Portanto, qual que é o objetivo da tutela provisória de urgência cautelar? Ela tem o quê? Um caráter de assegurar o processo, portanto, assecuratório, ok? Bom, a professora Helena Barreto vai explicar isso para vocês novamente de uma forma brilhante e bem mais profunda, ok? Estou falando para vocês aqui, ó, para a gente trabalhar de uma forma mais generalizada. Por quê, professor? Gente, vem cá. A gente tem uma técnica aqui. E é uma técnica que a gente aprendeu muito com a professora Mônica Queiroz. Primeiro, como é que nós vamos ver e nos situar ali? Imaginem que vocês estão no helicóptero. Lá no helicóptero, lá em cima, vocês estão tendo uma visão topográfica do todo. Então, o que eu quero trazer para vocês é uma visão topográfica do todo e a professora Helena Barreto de Processo Civil irá aprofundar mais na matéria. Ok, professor, então eu já sei que agora os requisitos são probabilidade do direito, risco de dano e risco ao resultado útil do processo. Portanto, existe a tutela provisória de urgência cautelar e antecipada. Agora, façam aí, por favor, a marcação aí no artigo 300, parágrafo 3º. Diz o artigo 300, parágrafo 3º, a tutela de urgência de natureza antecipada, ela não será concedida quando houver dano, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ok? Então é o que a gente está falando aí em relação à tutela antecipada. Nesse caso, olha, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ok? Bom, como que funciona isso, gente? Isso até é uma crítica da doutrina, né? Que eu estou aprofundando aqui com vocês. Por quê? Porque quando você, por exemplo, naquele exemplo que eu dei em relação à saúde, à cirurgia, né, da Ponte de Safena, o que acontece? Nesse exemplo, quando você obriga o plano de saúde, você concede a tutela de urgência antecipada e obriga o plano de saúde a permitir a realização daquela cirurgia, perceba que há uma irreversibilidade da decisão. E essa irreversibilidade da decisão, ela vai fazer com que o processo ande e não vai mudar, ok? Mas é claro, uma parte da doutrina diz o seguinte, que esse seria um caso
que não seria um caso de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porque depois o plano de saúde pode muito bem mover uma ação de cobrança contra esse paciente, esse cliente deles que foi operado, ok? É torcer para aquele cliente ficar vivo, né? Para poder pagar depois, se caso venha a perder aí a ação, ok? Pois bem, gente, e a tutela de evidência, professor? A tutela de evidência, gente, vamos comigo, está lá no artigo 311 do CPC. O artigo 311 do CPC enumera todas as hipóteses da tutela de evidência e diz: a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco resultado útil do processo. E quando é que é o caso de tutela de evidência? Está aí, ó, incisos 1 até o inciso 4, e não se esqueçam de anotar o parágrafo único também, ok? Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura aí no artigo 311, grifar as partes mais importantes, grifar as palavras mais importantes dos incisos trazidos aí, e saibam, a professora Helena Barreto vai ainda aprofundar muito mais com vocês, e nas oficinas de peça nós iremos ver isso aqui também, ok? Voltando à tela aí, produção, vamos lá. Das tutelas provisórias, medidas cautelares e liminares. Vocês veem aí na tela de vocês que nós temos artigos para serem marcados, né? Mas olha aqui, volta aqui, antes disso, professor, qual é a nomenclatura que eu irei utilizar nas minhas peças processuais? Gente, a gente sabe que o CPC, ele é utilizado de forma subsidiária, ok? Principalmente nas nossas peças processuais. Por quê? Porque a maior parte das peças processuais possuem ritos estabelecidos pela própria lei que o regula. Por exemplo, a ADI, a ADC, a ADO, que são regulados pela Lei 9868. Né? Mandado de segurança, que é regulado pela Lei 12.016. Então, todas essas leis trazem ali as suas formas de concessão de medida cautelar ou medida liminar. E por essa razão, quando tivermos diante dessas peças, que a própria lei dela faz previsão de medida cautelar e estabelece na própria lei os requisitos, nós vamos utilizar os requisitos e a nomenclatura daquela lei, ok? Por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, ok? Bom, e quando é que nós utilizaremos aí, ó, essas nomenclaturas do CPC? Gente, nós vamos utilizar quando a lei não faz previsão daquela determinada peça e teríamos que utilizar subsidiariamente. Ou quando estivermos diante de uma ação pelo rito comum. Professor, mas não é rito ordinário? Gente, acabou o rito ordinário, ação pelo rito comum, que pode ser muito bem uma ação de obrigação de fazer. Ah, professor? Me dá um exemplo. Gente, muito simples. Vejam bem, vejam bem. Imaginem esse exemplo aí que eu dei para vocês. Imaginem esse exemplo que eu dei para vocês do autor, cliente de vocês, que após a negativa de a realização de cirurgia pelo plano de saúde, né, onde ele tinha cobertura e o contrato que ele tinha com o plano estava ali, ó, tinha inclusive o quê? Tinha uma prova pré-constituída. Ele fazia jus ao direito de ser operado de acordo com a cobertura do plano de saúde, mas o plano o que fez? O plano negou. O plano negou para ele. Só que sabe o que acontece? Ele te procurou. E ele te procurou e disse, olha, eu tenho um direito líquido e certo, eu tenho uma prova pré-constituída. Isso está parecendo o quê, gente? Mandado de segurança, não é? Mandado de segurança individual, porque ele foi ferido num direito líquido e certo dele, há uma prova pré-constituída. Mas sabe o que acontece? Quando ele te procurou, já tinha se decorrido mais de 120 dias após a negativa do plano de saúde de realizar a cirurgia. Ou seja, cabia o mandado de segurança? Não cabia mais o mandado de segurança. Por quê, hein? Por quê? Porque o que acontece? O mandado de segurança tem um prazo de 120 dias. Passou o prazo de 120 dias, não é que o seu cliente vai perder o direito, não. Mas agora, ele não pode mais se utilizar do mandado de segurança. E aí, o que será, hein? Será a ação pelo rito comum.
mas ela pode ter um outro nome. Ação de obrigação de fazer. Por que obrigação de fazer? Porque queremos que o plano de saúde conceda ali ou permita o quê? A obrigação do plano de saúde de permitir a realização daquela cirurgia. Mas aí nos valeremos de quê? Da ação de obrigação de fazer pelo rito comum, com pedido de tutela de urgência antecipada. E os requisitos, hein? Vocês vão utilizar o risco de dano irreversível mais a probabilidade do direito, ok? Veja como que isso pode cair aí para vocês, ok? Bom, voltando à tela produção, vamos lá. Anotem aí comigo, vejam aí a tela de vocês. Eu preciso que vocês aí, ó, vão lá no primeiro artigo para marcar. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 10, parágrafo 3º, Lei 9868, e eu vou procurar para vocês. Ah, professor, para procurar, claro, né, gente? É para procurar, não tem jeito. E é bom procurar muito agora, porque na hora da prova vocês vão achar facinho. Então, vamos lá na Lei 9868, ok? E vão no artigo 10, parágrafo 3º. Olha o que diz o artigo 10, parágrafo 3º. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Então, aí vocês já têm os requisitos aí do pedido de medida o quê, hein, gente? Medida cautelar. Essa é a nomenclatura, traz a imagem para mim, essa é a nomenclatura utilizada pela Lei 9868, no caso de ação direta de inconstitucionalidade, ok? E aí, como é que vai ficar aí em caso de ter esses elementos aí do parágrafo 3º do artigo 10. Vocês vão fazer a ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. Professor, não preciso colocar tutela provisória de urgência antecipada? Não. Não, aqui simplesmente, ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. E vão fundamentar na peça de vocês, aí com base no artigo 10, parágrafo 3º, ok? Voltando à tela, vamos aí para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Olha só, a previsão está lá no artigo 12F da Lei 9868, que vocês já estão com ela. Então, vamos ver o que diz o artigo 12F. Olha só. O artigo 12F diz o seguinte: em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar. Grifem aí, medida cautelar é o termo que vocês utilizarão também para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? E grifem comigo o parágrafo 12F, parágrafo 1º. Veja só o que diz. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal, ok? Grifem o parágrafo 1º, ele já caiu aí como questão aberta e ele também vai fazer parte aí, ó, dos seus pedidos, se de repente caiu uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Aí vocês falam comigo, professor, a última prova do 19º exame da OAB foi uma ADI por omissão. Não vai cair ADI por omissão pra gente, porque caiu na última prova. Gente, não se enganem, por várias vezes houve repetição de peça, ok? Quando, hein? Olha, do 16º para o 17º, houve aí repetição de peça, foi a ação direta de inconstitucionalidade. Pode ser que se repita a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Pode sim, tá? Então, não vamos deixar de estudar, vamos fazer peças e vamos incluir a ação direta de inconstitucionalidade por omissão aí nas nossas oficinas, ok? Volte para a tela, vamos ver qual é o próximo artigo a ser marcado. A ação declaratória de constitucionalidade, artigo 21 e 21, parágrafo único da mesma lei, 9868. Então, vamos lá, pessoal, no artigo 21.
O artigo 21, ó, fala de medida cautelar. Então, sabemos que na ação declaratória de constitucionalidade, você pode ter que escrever lá no seu preâmbulo, ó, ação declaratória de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. E explicar lá na parte de medida cautelar, no capítulo ou no parágrafo que vocês fizerem na peça de vocês, baseando-se aqui, ó, no artigo 21, parágrafo único, ok? Artigo 21 diz: o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou o ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo, ok? Então pode haver a suspensão aí, ó. Pode haver o quê? A suspensão do julgamento de todos os processos que envolvam a aplicação da lei. Lembrando que, na ação declaratória, um dos requisitos dela é justamente a existência de uma controvérsia judicial. Então, há processos judiciais já questionando a constitucionalidade daquela lei. E aí, concedendo a medida cautelar, pela maioria absoluta dos membros do STF, o que vai acontecer? Esses processos ficarão suspensos até que se julgue aí a ADC, ok? No prazo, inclusive, aqui, ó, de 180 dias, né? Conforme parágrafo único. Griffin, caiu já como questão aberta e pode vir aí na prova de vocês, ok? Bom, volta na tela, próximo artigo a ser marcado. Na ADPF, vamos mudar de lei agora. Agora eu preciso que vocês vão na 9.882 de 99, ok? E vão lá no artigo 5º. 9882, está logo depois 9868. Artigo 5º. E artigo 5º, parágrafo 1º, ok? Já grifem todos esses artigos, gente, é para marcar, ok? Então, diz o artigo 5º. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar. Veja, grifem, medida liminar. Então, na ação, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, vocês vão ter que fazer o pedido, só que em vez de medida cautelar, é pedido de medida o quê? Liminar, ok? Baseando-se aí no artigo 5º. E olha os requisitos no parágrafo 1º. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar ad referendo do tribunal pleno, ok? Grifem aí, pode cair como questão aberta e pode cair na peça de vocês, ok? Lembrando-se que a terminologia, aí no caso da arguição de descumprimento de preceito fundamental, é medida liminar. Professor, nós vamos falar mais sobre? Vamos falar. O professor Abraão também já falou um pouco lá nas aulas de controle de constitucionalidade e nós vamos falar mais, mas só relembrando, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que nós chamamos de ADPF, é o quê? É uma ação, né? É uma ação que visa o quê? Visa reparar o que? Perdão. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, o objeto dela é quando há uma lei pré-constitucional. Essa lei pré-constitucional é o quê? É uma lei antes de 1988, antes da promulgação da Constituição, ok? E, além disso, o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental pode ser também o quê? Pode ser uma lei municipal que esteja ferindo o texto constitucional. Por essa razão, gente, a gente sabe que o caráter, o princípio regido pela arguição de descumprimento de preceito fundamental é o princípio da subsidiariedade. E é por isso que na peça de vocês, deve estar lá um parágrafo falando sobre o princípio da subsidiariedade no caso da ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ok? Caso em que nós temos uma lei pré-constitucional, antes de 1988, esteja ferindo o texto constitucional, que a gente chama de lesão a preceito fundamental, ou uma lei municipal. Dica e cuidado. Veja, uma lei distrital do distrito do DF, ela vai ser objeto de quê, hein? Ela vai ser objeto de uma ação
uma ação direta de inconstitucionalidade ou de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? Gente, se a lei tiver caráter estadual, for de ordem estadual, versar sobre o Estado do Distrito Federal, a sua atribuição como Estado e não como município, aí sim vai ser objeto de uma ADI. Agora, se a lei do Distrito Federal for uma lei de ordem municipal que esteja se tratando ali da sua particularidade municipal, do seu papel municipal do Distrito Federal, estaremos falando de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tomem bastante cuidado com isso aí, ok? Lembrando sempre do princípio da subsidiariedade e no caso aqui, ó, da ADPF, a medida é liminar, ok? E não cautelar como nas outras ações do controle concentrado de constitucionalidade. Vamos estudar agora vamos marcar mais um artigo aí e o próximo é o mandado de segurança. Vejam só, Lei 12.016, artigo 7º, inciso 3. Vamos lá, professor? Vamos lá. Vamos na 12.016. Eu espero vocês procurarem aí também, tá, gente? Eu estou procurando aqui a minha Lei 12.016. Estou quase achando. E ao tempo que vocês acham também. Vocês já acharam? Se já acharam, por favor, vão lá no artigo, bota aí na tela, no artigo 12, perdão, no artigo 7º, inciso 3º. O artigo 7º, inciso 3º diz que ao despachar a inicial, o juiz ordenará. Inciso 3, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante do ato impugnado, puder resultar em ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado, exigido o impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o quê? O ressarcimento à pessoa jurídica. Gente, é o inciso 3º do artigo 7º da Lei 12.016, ok? Agora, vamos lá no parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? Marquem ele. Não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, etc. Ou seja, qual é a nomenclatura utilizada no mandado de segurança? Se vocês perceberem que existe uma urgência, é mandado de segurança com pedido de medida liminar, aí ó, nos termos do artigo 7º, inciso 3º, parágrafo 2º, ok? Vamos lá, tem o parágrafo 4º também, ó. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento, ok? Então, grifem, por favor, aí o parágrafo 4º do artigo 7º também, ok? Próxima lei, vamos voltar lá, vamos falar agora de ação popular. A ação popular é a Lei 4.717, peço para vocês procurarem, ela faz previsão de medida liminar, artigo 5º, parágrafo 4, da lei qual? 4.717. Para procurar, para procurar, 4.717, artigo, está na tela aí para vocês, artigo 5º, parágrafo 4º, artigo 5º, parágrafo 4 da Lei 4.717. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 4º. Artigo 5º, conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado e ao município. Parágrafo 4º, na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Então, na ação popular, a nomenclatura também, grifem aí, é o quê? Ação popular com pedido de medida liminar, ok? Bom, na tela de volta para vocês agora, nós vamos para a próxima marcação, que é na ação civil pública, artigo 12 da Lei 7347 de 85. Vamos lá na 7347. 7347 de 85, na tela para vocês. Está aí o artigo 12. Vamos ver o artigo 12. O artigo 12 diz:
poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Então, vejam só, na ação civil pública, a nomenclatura também é utilizada a medida liminar. Portanto, se vocês tiverem ali uma urgência na ação civil pública com pedido de medida liminar, aí nos termos do artigo 12 da Lei 7347, ok? Bom, volta na tela aí para vocês. Agora nós vamos de mandado de injunção. Detalhe, mandado de injunção não cabe medida nem liminar, nem cautelar, é um entendimento aí do Supremo Tribunal Federal. Não vou nem mencionar que agora o mandado de injunção está regulado pela Lei 13.300, porque o exame da OAB de vocês ainda não vai cobrar essa Lei 13.300, que já está em vigor no nosso ordenamento jurídico. Portanto, subsidiariamente, de acordo com o artigo 24 da Lei 8.038, se cair mandado de injunção, vocês irão utilizar a Lei 12.016, ok? Bom, falamos então aí de medida liminar, de medida cautelar, fizemos as marcações nos artigos. Eu não vou falar aqui do artigo 294, 311, porque nós já fizemos aí as devidas marcações neles, ok? Bom, a próxima tela aí, produção, nós vamos tratar do ponto 5. Bota aí na tela para eles, por favor. Já está aí para vocês. Pedidos e requerimentos, né? O pessoal tem uma dificuldade muito grande de diferenciar pedidos de requerimentos, de fazer pedidos em recurso, de fazer pedidos em petição inicial, quais são os pedidos a serem feitos. Gente, é muito tranquilo de fazer os pedidos, ok? Vocês vão utilizar também o CPC de maneira subsidiária. Digo a vocês também que a professora Helena Barreto, de Processo Civil, vai falar também sobre essa parte de pedidos aí com vocês, ok? Mas o meu objetivo aqui, ó, é diferenciar pedido de requerimento, o que é pedido, o que é requerimento, dar uma dica ali para vocês fazerem pedidos nos recursos que tem peça de interposição, porque eu nunca vi, gente. O pessoal tem uma dificuldade gigantesca, monumental, para fazer pedidos. Professor, o que eu peço na peça de interposição? Professor, o que eu peço na peça de julgamento, naquelas peças de recursos que tem duas folhas, né? A primeira folha de interposição, que a gente chama de capa, e as razões recursais, que vai para o órgão julgador. Então, eu elaborei ali uma dica muito legal, muito importante para vocês aprenderem a fazer esses pedidos, ok? Mas voltando aí à tela, vamos diferenciar o que é pedido e o que é requerimento. Gente, vamos lá. Pedido aí na tela para vocês, é o que se busca na ação, é o que você pretende com a ação. Então, o que é pedido? Se você, por exemplo, está numa ação declaratória de inconstitucionalidade, o seu pedido vai ser o quê? Qual é o pedido principal, gente? O pedido principal é declarar aquela norma que está ferindo o texto constitucional inconstitucional. É que ela seja declarada inconstitucional nos termos do artigo tal, da Lei 9868, que vocês vão achar e vão fazer as marcações aí, ok? Nós vamos fazer juntos, principalmente na oficina de peças. Aliás, vamos fazer o seguinte. Abrem a Lei 9868 aí agora, vamos já identificar alguns pedidos na ação declaratória de inconstitucionalidade, ok? Então, lembrem, pedido é o quê? O que é o pedido, hein? Pedido é o que se busca na ação, é aquilo que você pretende com o resultado da ação, ok? No caso de uma ADI, o quê? Declaração da inconstitucionalidade daquela norma. No caso de uma ADC, qual é o pedido? O pedido é o quê? Que a norma seja declarada. No caso de um mandado de segurança, que se conceda a segurança. No caso de um habeas data, que o quê? Que se obtenha a informação, que se retifique a informação. No caso de um habeas corpus, o quê? Que se expeda o alvará de soltura para que o paciente possa exercer ali a sua liberdade de locomoção, não é isso? No caso, por exemplo, de um mandado
de injunção, que se busque o quê? Que se peça o quê? A concretização da regulamentação que está faltando, né? Então, da falta da norma regulamentadora. Isso no mandado de injunção. No mandado, perdão, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, o que você precisa? Você precisa, o que você pede? Você pede que seja declarada aí a lesão ao preceito fundamental e que a referida norma seja extirpada do ordenamento jurídico brasileiro, ok? Então, ou que a norma não simplesmente o pedido que ela não seja recepcionada no caso de ser norma pré-constitucional, ou seja, antes da Constituição de 1988. Nós vamos fazer pedidos em todas as nossas oficinas de peças, ok? Mas, por hora, eu quero que vocês aprendam a identificar na lei. Portanto, abrem aí a Lei 9868 de 99, ok? Lei 9868 de 99. E vocês vão fazer isso em casa com todas as outras leis. É para casa, professor. É para casa. Vocês vão ler todas essas leis que estão aí no slide, que nós fizemos as marcações aí das medidas cautelares, das medidas liminares. Vocês irão pegar essas leis e vão identificar o que é pedido e o que é requerimento. Ok? Como nós vamos fazer aqui agora com a Lei 9868. Vamos lá. Lei 9868, a título de exemplo. Vem cá. Grifem para a gente, por favor, aí, o parágrafo único do artigo 3º. O que diz o parágrafo único do artigo 3º? Diz: a petição acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias de lei ou de ato normativo impugnado e os documentos necessários para comprovar a impugnação. Volta para mim aqui, olha aqui, gente, vem cá. O artigo 3º, parágrafo único, traz para a gente o quê? Um requerimento e não é um pedido. Portanto, como é que eu vou transformar isso aqui em pedido, professor? Muito simples, ó. Informa, porque quando vocês começarem a fazer o pedido, vai lá, vocês vão escrever do título, né? Dos pedidos e requerimentos. Aí você vai escrever assim, ó. Desta forma, ou, portanto, requer de Vossa Excelência que, 2 pontos, declare a referida norma inconstitucional, ou, tem muita gente que fala assim, ó, que desta forma, requer de Vossa Excelência que se digne pela declaração da inconstitucionalidade da norma e tal. Isso é pedido. Agora, o que é requerimento? Requerimento é tudo aquilo que você vai precisar requerer nos pedidos para que o processo tenha andamento, tenha o seu devido andamento. E aqui, ó, o artigo 3º, parágrafo único, diz que a petição inicial acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias. Portanto, vocês vão fazer isso, ó, em forma ajuntada das 2 vias, com as cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação nos termos do artigo 3º, parágrafo único. Portanto, isso é pedido. Professor, como é que eu vou marcar? Gente, se vocês estão aí com o seu Lumicolor, né, com aquela canetinha de grifar, numa cor específica, passem a grifar os pedidos só com aquela cor. Né? Ou só com vermelho, só com azul, vocês que definem isso aí, tá? Então, toda vez que vocês marcarem pedidos, utilizem apenas uma cor. E isso aqui é um pedido. Na verdade, é um requerimento, mas a gente vai falar pedido assim para ser mais simples. E como que eu vou escrever? Eu preciso escrever pedidos e requerimentos? Não. Você vai fazer um título dos pedidos e requerimentos. Os pedidos vêm primeiro, ok? Depois vem os requerimentos. Ou, na verdade, quando você começar a fazer pedidos, vem no quadro aqui comigo. Você pede, em primeiro lugar, a concessão da medida cautelar, para fins de 3 pontinhos, né? Porque a gente está falando de um exemplo, nos termos do artigo, a depender da lei que nós marcamos aqui, tal, da lei, tal,
conforme nós marcamos aí, se tratar de medida cautelar ou de medida liminar, ok? Então, o primeiro pedido sempre é concessão de medida cautelar ou liminar, caso exista, ok? Bom, mas se não existir, aí vocês vão fazer depois, se existir, vocês vão fazer depois da concessão da medida liminar, todos os requerimentos, e vai chegar um momento que você vai escrever assim, ó, por fim, a procedência do pedido principal para declarar a inconstitucionalidade da norma. 3 pontinhos, por ferir o artigo, 3 pontinhos, da Constituição Federal, nos termos do artigo que nós vamos identificar aí agora, da Lei 9868 de 99, ok? É claro que além de todos esses pedidos que você tem que fazer, que são pedidos principais, você tem que pedir ali, na verdade, que se proceda à citação, para que possa apresentar defesa, tem todos os requerimentos aqui. Vamos continuar marcando. Me desculpem, tchim. Vamos lá. Lei 9868, produção, quanto tempo eu tenho? Ok, vamos continuar aí rapidinho, gente. Continuando, vamos identificar mais um pedido aqui, ó. Vejam o artigo 6º, parágrafo único. Olha só, o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Veja o parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias, contando do recebimento do pedido, ok? Então, como é que vocês vão falar aí? Requer que se peça informações aos órgãos, requer ao relator que se peça informações aos órgãos e autoridades das quais emanou a lei, o ato normativo impugnado, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 6º, parágrafo único, ok? Mais um pedido. Artigo 8º. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União, o procurador-geral da República, que deverão se manifestar cada qual no prazo de 15 dias. Requer, portanto, a oitiva sucessiva do advogado-geral da União e do procurador-geral da República para manifestarem-se no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 8º da Lei 9868, ok? Então, veja, gente, aí alguns pedidos que nós marcamos aí na Lei 9868, mas eu peço a vocês que façam a leitura e identifiquem o que é pedido, o que é requerimento. Nas oficinas de peças, nós vamos identificar todos eles, mas façam esse exercício na 9868, na 9882. Continuando aqui, vamos lá para outra tela. A outra tela fala do requerimento, eu já falei aqui para vocês, tá aí para vocês aí. É a providência para o andamento da ação. Por exemplo, custas e honorários, porque nós estamos utilizando o Código de Processo Civil de forma subsidiária. Então, tem custas? Tem. Tem honorários advocatícios? Tem. Dei uma lida no artigo 82 a 85 do CPC e marquem, ok? Tem a citação do réu. Veja como ocorre a citação do réu lá no artigo 246 do CPC, ok? Tem a produção de prova por todos os meios de direito admitidos, seja documental, testemunhal, pericial? Tem. Olha lá, o artigo 319, inciso 6º do CPC, já marque ele. Tem a gratuidade da justiça? Tem. Artigo 98, 99 e 105 do CPC, marquem ele aí para nós também. Tem, professor, a intimação do MP? Tem. Nos casos em que for necessária a intimação do MP, aí na lei específica, na 9868, a gente já acabou de marcar aí um artigo dizendo da oitiva,
tanto do Advogado-Geral da União quanto do PGR. Mas para vocês perceberem a atuação do MP, intimação do MP nos demais processos, vão lá no artigo 178 aí do novo Código de Processo Civil, ok? Bom, nós vamos acabar a parte de pedidos na próxima aula, ok? Porque a gente tem muita coisa para falar ainda sobre os pedidos, inclusive com relação a uma novidade trazida pelo novo Código de Processo Civil, que fala sobre o interesse do autor e do réu pela realização da audiência de conciliação ou de mediação, ali, ó, artigo 319, inciso 7º do novo CPC. Então, traz a imagem para mim. A gente ainda vai falar disso e nós vamos terminar na próxima aula aí os pedidos, ok? Bom, pessoal, como vocês sabem, o tempo já estourou, falamos muito aqui, peço que vocês remetam as dúvidas que tiveram para mim, aí, ó, nos meios disponíveis, aí no e-mail disponível pelo nosso portal, farei questão de responder cada um de vocês e... como vocês sabem, todo final de aula eu termino com uma música motivacional em homenagem a vocês. E olha, dessa vez eu vou trazer uma música linda, linda, linda de um filme que quando eu ainda era garoto eu adorava, assistia várias vezes e recentemente assisti com meu filhote de 13 anos, né? O filme do Daniel San e do Sr. Miyagi, Karate Kid 3, produção, bota aí para esses alunos darem uma relaxada e depois voltar aos estudos, Glory of Love, Peter Cetera.